serenando as nossas mentes e elevando nossos pensamentos e sentimentos a Deus, o Pai da vida. Agradecemos por tudo que temos recebido e a bênção da presente reencarnação. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre, pelo amparo e a proteção de todos os dias e pedimos que nos auxilie sempre, dando-nos força, coragem e discernimento para vencermos nossas imperfeições, para que tenhamos bom ânimo e perseverança sempre. Pedimos ainda, Mestre amado, que nos auxilie o entendimento da lição de hoje, para que possamos aplicá-la em nossas ações diárias e sermos cada dia melhor, fortalecidos na fé e no amor que nos ensinou. E assim, amparados e protegidos em Teu nome, Mestre Jesus, em nome da espiritualidade amiga e responsável por este estudo de amor, mas, sobretudo, em nome de Deus, iniciamos os estudos e reflexões de hoje. Permaneça conosco. E assim seja. E assim seja. Vou passar para ti o Evangelho para fazermos o estudo. Então, hoje é do capítulo 19, né? A fé transporta montanhas. E o item 12, que é a fé divina e a fé humana. A fé é o sentimento inato no homem de sua destinação futura. É a consciência que tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado nele, primeiro em estado latente, e que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. Até o presente, a fé não foi compreendida senão sob o aspecto religioso, porque o Cristo a preconizou como alavanca poderosa, e porque não se viu nele senão o chefe de uma religião. Mas o Cristo que realizou milagres verdadeiros mostrou, por esses mesmos milagres, o que pode o homem, quando tem fé, quer dizer, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode receber seu cumprimento. Os apóstolos, a seu exemplo, não fizeram milagres? Ora, quem eram esses milagres, senão efeitos naturais, cuja causa era desconhecida dos homens de então, mas que se explica em grande parte hoje e que se compreenderá completamente pelo estudo do Espiritismo e do Magnetismo? A fé é humana ou divina, segundo o homem. Aplique suas faculdades às necessidades terrestres ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de gênio que persegue a realização de alguma grande empresa triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e deve alcançar, e essa certeza lhe dá uma força imensa. O homem de bem, que crendo em seu futuro celeste, quer encher sua vida de nobres e belas ações, aure em sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e aí ainda se cumprem milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé, não existem más tendências que não se possam vencer. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que outrora eram qualificados de milagres. Eu repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que tem em si
se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o presente chamou-se de prodígios, e que é, senão, um desenvolvimento das faculdades humanas. Um espírito protetor, Paris, 1863. Eu fui aos meus estudos, fui pesquisar, fui ouvir um pouco e encontrei muita coisa. Então, assim, fiz um resumão aqui, né? Mas é bem amplo também, né? Inclusive nos próprios exemplos, no que traz a Gênese, no que traz o Livro dos Espíritos, e entre outros, né? Bom, sempre é bom lembrar que tudo que é divino vem de Deus, e tudo que é humano vem do homem, e que as leis divinas são as mais perfeitas, e as leis humanas são ainda falhas, porque o homem é falível e está justamente no planeta Terra para aprender, evoluir e se aperfeiçoar. Em relação à fé, o tema agora analisado também há diferenças entre a fé divina e a fé humana. É oportuno ressaltar que a fé que vem do homem, independentemente da religião, é extremamente poderosa. Desde que o homem tome consciência da força e do poder da fé. Fé em si é a vontade de querer, é a certeza de chegar até o objetivo almejado. Ela é divina ou humana conforme o destino que o homem der à sua fé. Se ele aplicar sua fé em direção às suas necessidades e interesses materiais e na satisfação das necessidades terrenas, essa fé é humana. Se ele aplicar a sua fé em direção às suas aspirações celestes futuras, essa fé é divina. A fé divina está nas coisas espirituais, na vida futura, e a vemos demonstradas nas pessoas do bem, que enchem de belas e nobres ações a sua existência. Portanto, a fé humana e divina, conforme apliquemos as nossas capacidades, as necessidades terrenas ou os nossos anseios celestes futuros. A fé é um precioso instrumento evolutivo que nos cabe fazer bom uso, a fim de cumprirmos nossa missão perante Deus. O autor, um espírito protetor, destacando que a fé é humana e divina, pretende demonstrar que com ela o homem pode, a cada existência, realizar muito em favor de si mesmo e dos outros, ao mesmo tempo em que desenvolve suas faculdades espirituais. Não há más inclinações que com fé não possam ser vencidas. Os chamados milagres realizados por Jesus e seus apóstolos nada mais são do que o exercício da fé no uso das suas faculdades espirituais, acionadas pela vontade de querer o bem do próximo, mas assentada na fé do enfermo. Fé é essa, não virtude mística, mas uma verdadeira força de atração. Isso está em a Gênese, capítulo 15, item 11, né, do Allan Kardec. Por isso Jesus disse, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Está em João 14, 12, 13. No tempo de Allan Kardec, Mesmer,
e o tratamento de doenças através do magnetismo estavam em evidência. Kardec interessou-se pelo magnetismo, estudou-o, tornando-se um magnetizador. Quando descobriu a mediunidade e seus efeitos, compreendeu melhor o processo da radiação fluídica, pela vontade e pela fé. O Espiritismo lhe mostrou a diferença entre o magnetizador e o médium curador espírita. Enquanto aquele confia nas suas forças, irradiando seu próprio fluido sobre o doente, sem se ocupar se há ou não uma providência interessada no caso, o outro começa por elevar sua alma a Deus e a reconhecer que o processo de tratamento cabe aos espíritos, que manipulam os fluidos adequados, sendo ele apenas um intermediário de fé e de boas intenções. Essa parte está no Allan Kardec, Revista Espírita, de 1864, página 7 e 8. E ainda a fé em todos os segmentos, ela tem que ter uma razão, tem que ter uma lógica e tem que ter razão. E conforme eu estava assistindo, agora eu não lembro se é do Arthur Valadares, mas ele coloca aqui um exemplo. As pessoas vão para a Bahia, tem Nossa Senhora Aparecida, as pulseirinhas, aquelas fitinhas, né? E as pessoas dizem, eu te trouxe essa lembrancinha, você coloca no braço, faz um pedido, quando ela arrebentar, o teu pedido vai ser realizado. Mas não tem lógica, né? Não tem uma lógica. Isso é uma crença. Então, se colocar a pulseirinha, por exemplo, eu tenho uma prova, eu tenho que fazer essa prova, eu tenho que estudar, eu tenho que me comprometer, e eu vou olhar todo dia para a pulseirinha. Eu vou dizer, me ajude, né? E vai buscar, mas vai se empenhar para aquilo que ele quer, né? Para atingir o objetivo dele. Então, isso faz com que a pessoa tenha fé, mas não é aquela crença que a pulseirinha vai arrebentar, né? Então, para tudo tem que ter uma lógica. Não é assim que, porque eu quero, eu tenho fé e eu vou conseguir, mas tem que ter uma lógica. Inclusive, eu acho que foi esse, que eu não lembro se eu peguei o nome, não foi o Arthur Valadares, ele coloca, eu acho, a questão de que um vizinho plantou um pé, meu Deus, o que é agora o tal de pé? É uma fruta, de abacate, um pé de abacate na rua. E daí ele disse, não foi o Arthur Valadares, foi outro palestrante. Ai, nem capaz que vai dar ali na rua, não. Ele plantou ali, mas não vai dar nada, tinha que ser no meu terreno. Lá nos fundos dali. E, de repente, o pé foi crescendo, deram frutos e tudo, né? Então, por que se o vizinho plantou, ele plantou com aquela fé, com aquele amor, com aquela dedicação, né? Com aquele empenho, e acima de tudo, amor. Colocou ali. E realmente cresceu e desenvolveu, né? Então, cada um com a sua fé. E o que nós temos que ainda somos uns pelos outros. Acima de tudo, a nossa consciência, né?
a paciência, que somos ainda muito credores, né, no amor, caridade, consciência de cada um desprendermos das posses. E Arthur Valadares coloca muito bem a questão que fé é um relacionamento entre a criatura e o Criador. Criatura, o homem, né? Criador, Deus. E nós, que postura temos de fé? Onde que está a nossa fé? Nós temos que ter confiança, esperança, temos que aprofundarmos com esse amparo de Deus, né? Executar nossas tarefas, não distrairmos nos nossos trabalhos, e sim as responsabilidades que nos competem. E, acima de tudo, nós fizemos nossas escolhas. Nada foi premeditado. Que bom se tivesse tudo, tudo ok, tudo bem, né? Então não estaríamos aqui. E isso de estar no livro dos Espíritos, a questão 843 e 844, no livre-arbítrio, né? Que nós fizemos as nossas escolhas, nós temos, conforme nós queremos, e às vezes, aí a gente diz assim, não, mas Deus quis assim. Não, não é Deus que quis assim, nós fizemos nossas escolhas. Né? As escolhas são nossas e as consequências são nossas também. Então, nós temos que ter muito cuidado em relação a isso. E Emmanuel diz: não é razoável essa posição. E ainda, deixa eu ver, era uma série de coisas, mas ainda uma questão que foi colocada em relação aos milagres, aos curandeiros, né? Que as pessoas, os próprios, dentro das casas espíritas e tal, que faziam os tratamentos, que verificavam por quê. Porque naquela época era ali que as pessoas procuravam, né? Procuravam os médios, procuravam as casas espíritas, os curandeiros. E hoje a ciência desenvolveu, a medicina desenvolveu. Então, hoje, você vai procurar um médico, né? E, lógico, para nós sabermos, digamos assim, a nossa espiritualidade, aí nós vamos procurar o centro espírita, né? Seguir o nosso evangelho, para que a gente possa entender melhor, desenvolver, enfim. E é isso, eu acho que eu teria até mais, né, para comentar, a questão 922 também, que é fé no futuro. Eu acho que é isso. A minha parte, a minha colaboração. Obrigado, Marilza. Muito bom. Muita boa a explanação. E realmente, tanto quanto a fé, quanto os outros temas do Evangelho são muito amplos, né? Dá para a gente debater semanas. E quanto mais nós nos aprofundarmos, mais vamos entender e mais temas vão surgir a respeito, né? E a nossa fé é interessante, né?
a nossa fé é mais humana do que divina, porque nós, primeiro, é aquilo que nos fere os sentidos, normalmente, né? Nós ainda não temos os nossos sentidos voltados para a fé espiritual, né? A fé divina. Aos poucos, nós estamos fazendo essa transição. E nós vínhamos de um mundo totalmente voltado aos nossos sentidos, né? Mais animais, então, a gente está fazendo essa transição, essa mudança para uma fé mais divina, mais espiritual. Aos poucos nós vamos nos modificando, nos conscientizando. E quando estava falando, né, sobre as casas espíritas, antes tinha os médiuns receitistas, né? É claro que eles eram inspirados por médicos, né? Médicos espíritos. E, e realmente, como a ciência, a medicina ela avançou, hoje não precisa mais que os médiums tratem o nosso corpo. Mas é claro que até mesmo os médicos humanos encarnados também são assistidos por médicos desencarnados, né? Eu tive uma experiência com a minha filha mais velha, ela sofreu um acidente, ficou em coma 6 dias e sofreu um derrame. E, segundo o médico, se desse o tal de derrame, ela ficaria 99% de chance de ficar de vegetando até sequelas gravíssimas, não é? E o médico relata que nesse dia ele se sentiu acompanhado, inclusive o dia que aconteceu era Natal e foi 11 horas da manhã, ele já tinha até tomado o seu aperitivinho lá, né, porque estava tranquilo em casa, e na minha cidade o único eram só 2 neurologistas e esse então foi o que atendeu pelo meu plano de saúde. E ele teve que fazer uma cirurgia delicadíssima. Foi furar a cabeça da minha filha, cortar o osso com uma serra, abrir o crânio dela. Minha filha tinha 9 anos, para cauterizar a veia. Então vejam que, num momento desses, com certeza está sendo assistido pelos médicos, né? Aquele médico que são espírita, ele sabe, eles fazem as suas as orações antes de iniciar os procedimentos, e sabe que vão ser acompanhados. E é interessante, a cirurgia da minha filha foi das 11 da manhã às 3 da tarde. Às 19 horas, e a gente naquela angústia, né? Porque se desse o derrame, ela ficaria entre vegetando e sequelas gravíssimas. E deu. Então, a gente estava muito apreensivo. Ela acordou às 19 horas, mas voltando, antes de me concluir, na época, eu e minha família éramos todos católicos. E lá, nas nossas orações, com muita fé, também acendíamos uma vela enorme lá, que é a tal da vela de 7 dias, né? E a gente naquela preocupação, porque segundo os padres, aquela vela não podia apagar. Então a gente deixou ela lá de fora da casa, toda coberta, e em vigília naquela vela ali, que ela não podia apagar. Então, claro que nessa época a gente não tinha esse entendimento espírita. Então a gente se revezava cuidando daquela vela. Mas a fé, nesses momentos, ela é testada em nós. Porque é um momento gravíssimo, né? E a minha filha, mas a gente nunca perdeu essa fé. Eu, a minha mãe, meus irmãos. E a minha filha acordou 19 horas na recuperação, falando e rindo como se não tivesse acontecido nada. Ele ficou 6 dias em coma, fez a cirurgia, e depois disso, a gente levou várias vezes em neurologistas, não ficou nenhuma sequela. Então, aí eu hoje, estudando a doutrina espírita, eu vejo o poder da fé e também nós não tínhamos que passar por uma situação mais grave, mas a nossa fé na época era muito grande também. Então, são experiências que a gente tem nesse sentido e que aí a nossa fé é testada. E eu posso dizer assim que a
a gente permaneceu firme na fé, e como naquela época a tal da vela acesa era essa condição, né, para a gente ter essa graça, então nos revezamos 24 horas por dia, 6 dias com aquela vela acesa, né? Essa ainda é a fé humana, que nós tínhamos que ver algo, né? Então a gente tinha que ver aquela vela acesa para também nos auxiliar a manter a nossa fé. Kátia, posso passar para ti, Kátia? Sim. Obrigada, Marisa, pelo estudo, pelo conteúdo que tu trouxesse, né? Muito bom. E eu assisti uma palestra do Arthur Valadares, né? Que agora eu sou a fã número 1 dele. E também ele fala, né, nesse sentido, assim como também tu assistisse visse alguma coisa dele também, né? Quando ele fala da fé humana e a fé divina, ele fala o seguinte: a fé humana é quando acreditamos que podemos sem soberba, sem orgulho, mas com a certeza de que podemos concretizar. É a certeza que nós temos dentro de nós, né? Que nós vamos conseguir as coisas. Uma frase de Kardec que ele citou: ajuda-te e o céu te ajudará. Todas as realizações da vida estão sendo feitas sob o patrocínio da energia da fé. Enquanto essa energia está voltada para as coisas terrenas, voltada ao homem, é a fé humana. Às vezes, o homem não desenvolve a sua vontade, a sua disciplina, sua constância nessa vida. Quer dizer, ele não faz, deixa eu terminar de ler aqui mas ele já está desenvolvendo recursos preciosos para quando se voltar para a fé divina. Quer dizer, o homem, ele durante a sua reencarnação, durante a sua vida, ele faz todas as coisas e ele não se conecta com a fé divina, ele não desenvolve a fé divina, mas o fato dele ter essa determinação, dele querer fazer, dele conseguir fazer, já são recursos que ele adquire para num um outro estágio, ou até nessa vida mesmo, ou numa outra, ele ter esse desenvolvimento da fé divina, né? Porque já está dentro dele isso. A fé divina. Quando o homem volta todos esses recursos que ele adquiriu, né, durante na fé humana dele, todos os seus feitos para as coisas divinas, celestiais, ele tem a fé divina. São os homens que uniram ao seu empenho, suas descobertas, sua disciplina, sua dedicação aos desígnios de Deus. E só conseguirão porque deram de si e converteram a fé humana em fé divina. A energia da vontade de realizar, orientada pela consciência, é a gerente do nosso destino. Os espíritos que, quaisquer que sejam as circunstâncias, conseguem manter-se confiantes no amparo divino, são os que sabem que estão fazendo a sua parte, têm segurança íntima. Quando temos a nossa fé balançada, é porque sabemos que não fizemos direito a nossa parte. O caminho para a fé divina depende das escolhas de cada um. Às vezes temos que fazer muitas curvas. Quanto mais reto for o nosso alinhamento com o divino, mais rápido será a nossa chegada. A fidelidade às leis divinas nos mantém no caminho. Aí ele fala sobre a frase Deus é fiel. Deus se mantém fiel no relacionamento conosco, no que está traçado para nós. Quer dizer,
tem um combinado entre nós, entre eu e Deus. Deus é fiel, Deus vai fazer a parte dele, eu vou ter que fazer a minha, né. Ah, e nós, somos fiéis a Deus? Estamos comprometidos nessa relação? Quanto mais formos fiéis nessa relação, menos sofreremos, menos bateremos cabeça e mais rápido alcançaremos a felicidade que nos aguarda. Então ele fala disso, né, de que tudo isso que a gente faz aqui, é porque nós temos fé, né, no que vai ser concretizado. Por exemplo, quem inventa alguma coisa, tem certeza que aquilo vai dar certo, né. Quando eu entro no meu carro e ligo o meu carro, eu tenho certeza, eu tenho fé de que ele vai andar e de que tudo vai funcionar direito. O freio vai funcionar quando eu precisar, né, o motor vai ligar, tá tudo certo. Quando eu como alguma coisa, eu confio no meu sistema digestivo, vai dar tudo certo, né. Então isso a gente pratica, que é a nossa fé humana, e conforme for o andamento, né, quando ele fala ali das curvas, porque muitas vezes a gente, toma caminhos muito, eh, digamos assim, não tão corretos, às vezes a gente se perde, às vezes a gente cansa, às vezes a gente tem preguiça, então a gente vai se ajeitando, e quanto mais reto for e quanto mais rápido a gente fizer isso, e quanto mais a gente se manter, nas leis divinas, né, no aprendizado constante, mais rápido a gente alcança, né, essa essa perfeição que a gente busca, essa felicidade, no eterno, né. E aí eu pensei muito na gente aqui, né, nós nesse grupo, todas as pessoas que estudam, todas as pessoas que trabalham para aprender, né, para evoluir, para se fortalecer, né. Essa questão da que o Daniel falou da vela, né, eu sou a Maria das velas, sabe. Eu tenho muita fé e assim, e a vela para mim ela não tem uma importância, assim, de que, se eu não acender a vela não vai acontecer, mas é como se aquela luz e aquela energia do fogo ali, me conectasse mais rapidamente com o divino, sabe. E aqui em casa, aqui, né, no caso agora na casa do meu pai, eu sempre tenho ali uns santinhos, uma velinha acesa, e a minha filha aprendeu isso também, então lá onde ela está agora, que era onde eu morava, constantemente tem velinha acesa também, porque a gente acredita que essa energia, nos fortalece, essa energia nos conduz, ela nos mantém alinhado, ela atrai coisas boas, sabe, é como se nos mantesse, em conexão, tá bom gente? Era isso que eu queria trazer para vocês. Obrigada. Obrigado, Kátia. Quando tu falou, Deus é fiel, né? Eu já vi isso em para-choque de caminhão, já vi em carros. É interessante, quando eu leio isso, já me vem assim na mente, eu é que não sou fiel a Deus, né? A primeira coisa que me vem assim, quando eu leio, eu é que não sou fiel a Deus. Deus é fiel sempre, né? Seu Edgar, Marilene, posso passar para vocês? Pô, parece que está um pouquinho frio em Passo Fundo. Muito! Eu tô que é uma bruxinha, de touca, de tudo. Olha, meus queridos, precisamos agradecer a Marilza, os comentários teus, a nossa Kátia querida, que também já comentou. Tá muito bom, queridos, a exposição de vocês. Eu confesso que hoje eu não tenho muito para contribuir. Eu quero ouvir. Meu amor, tu quer dizer alguma coisa? Eu não tenho muita coisa para dizer também, mas nossa fé é do tamanho do nosso problema, né? De acordo com o nosso problema, nossa fé também é assim. Às vezes a gente fraqueja muito, porque a gente ainda é humano, né?
somos seres humanos reencarnados aqui, estamos sujeitos a esses tropeços ainda. Quando me surgiu esse problema do Parkinson em mim, eu fiquei abalado, né? Esqueci que Deus existe. Eu sei que Deus existe, sim, mas naquela hora parece que a gente não acredita que as provas que são colocadas em nosso caminho são nossas. Nós devemos ter resignação, porque se Jesus, que Jesus, né, sofreu tanto assim, por que nós, quem somos nós? Depois, quando cai a ficha, a gente pede perdão, né? Perdoa, meu Deus, porque minha fé foi tão fraca, tão pequenininha, que eu perdi a fé em você. Mas eu sei que tu nunca esquece de nós. E muitas pessoas que dizem assim, eu não frequento mais religião nenhuma porque não adianta. Tudo que eu tenho pedido não tenho alcançado. Ele esquece que o ar que eles respiram é de graça, né? O ar que nós respiramos é de graça. O ar que nós respiramos é de graça, a natureza, tudo é de graça para nós. Somos filhos do Eterno. Pai não se importa que a gente não goste, que não acerte, que não acredite nele. Ele acredita em nós. Ele foi ele que nos criou. A nossa fé, eu sempre digo assim, a nossa fé é do tamanho do nosso problema. Então, quando a gente começa a exercitar o nosso problema, começa a sentir o problema em nós, nossa família, a gente cai um pouquinho, mas graças a Deus, essa doutrina maravilhosa que o Daniel estava falando ali, nos elucida, nos ajuda a se levantar, partir em frente e acreditando mesmo que Deus é nosso Criador e não esquece de nós. Ele não bota fardos pesados em ombros fracos, não. A nossa fé, devemos exercitá-la 24 horas, né? Acreditar, acima de tudo, em Deus, acreditar em nós também, que somos criados por Ele. Isso aí, gente. Obrigado. Viu? Obrigado, senhor Edgar. O senhor Edgar estava falando, né, que às vezes surgem os problemas e aí a gente vê o tamanho da fé da gente, né? Eu lembro, num grupo de estudos, acho que uns 14 anos atrás, tinha uma senhora já bem idosinha, assim, e ela era bem quietinha, assim, ela não se manifestava, assim, e um dia, mas ela nunca chegava adiantada, assim, no estudo. E aquele dia, quando eu cheguei, eu sempre chego em torno de 1 hora, assim, antes do grupo de estudo, para organizar as coisas, fazer uma prece, me concentrar. E aquele dia eu cheguei e ela estava lá, essa senhora, cabisbaixa, assim, e daí eu cheguei, cumprimentei, daí eu vi que ela estava triste, assim. E aí ela perguntei o que houve, o que estava acontecendo, parecia que estava um pouco triste. E ela me disse assim, eu recebi uma sentença de morte hoje. Mas por quê, dona? Não lembro o nome dela. Por que a senhora recebeu uma sentença de morte hoje? Porque eu vinha tendo uns problemas e agora eu descobri que eu estou com diabetes. E aí me explicou e tal. Daí eu disse para ela, pois é, mas eu também tenho diabetes. O que eu fiz? Aí daí ela me disse, antes de eu dizer isso, ela me disse assim, eu não posso comer agora nada de doce, não posso comer uma fruta inteira e tal. Acho que ela já descobriu em estágio bem adiantado, né? E aí ela falou bastante, assim, né? Eu disse para ela, eu também tenho diabetes. Ah, daí ela disse assim, diabetes é pior que um câncer, ou é como um câncer, não lembro. Daí eu disse para ela, não, a diabetes é diferente, porque ela não é uma sentença de morte. Eu só vou ter que me readaptar a certas circunstâncias, readequar a minha vida. Não vou mais poder ou não comer nada de açúcar ou diminuir, porque eu tenho a pré-diabetes, vamos dizer assim, sei lá, que há 20 anos e nunca saiu dessa pré-diabetes. Tanto que eu não estou proibido de comer um pouco de açúcar, de ingerir, claro que moderadamente. E eu faço exames todos os anos, e todos os anos, dentro desse quadro, eu estou bem, porque eu me cuido. Isso eu estou falando de agora, mas antes eu não tinha ainda todo esse tempo, né? Então, o que eu disse para ela? É só a gente ajustar a nossa vida à nova situação.
e ter fé que a gente vai prosseguir vivendo até quando for o nosso tempo. E até o médico tinha me dito, quando eu soube que eu tinha essa pré-diabetes, o que ele achava. Ele me disse assim: se você continuar se cuidando, você vai morrer com a diabetes, mas não da diabetes. Então é o que eu estava conversando com ela: nós vamos morrer com essa diabetes, ela é nossa companheira agora para sempre. Vamos nos acertar com ela, né? Não vamos discutir, brigar com essa companheira, porque ela não vai nos abandonar. Então vamos seguir caminhando junto com ela, mas tendo cuidado. Então, às vezes, quando surgem esses problemas, é que a gente percebe, como disse Cristo, né? A nossa fé às vezes é menor que o grão de mostarda, né? E às vezes, quando me acontece isso, aí opa, só um pouquinho. O que a doutrina espírita tá produzindo em ti? Falta de fé? Não, né? Nós sabemos. Mas isso é natural, de vez em quando a gente dá aquela fraquejadinha, mas logo a gente se recupera e se recompõe, vamos dizer assim. Fátima, posso passar para ti, Fátima? Oi, pode. Primeiro eu quero também dar os parabéns para a Marilza. Fiquei encantada com a sua explanação, foi muito legal. Da Kátia, do seu Edgar, né, que fora de série. Então eu peguei só algumas definições, né, do poder da fé em nós. Qual a importância da fé para o ser humano? A fé é um dom que ajuda as pessoas a passarem pelos momentos difíceis e pelas circunstâncias penosas que sempre ocorrem na vida quando menos se espera. Para superar essas dificuldades, para ter algum alento ou esperança, é preciso ter fé. Quanto maior a perda, mais necessária é a fé. O propósito da fé nem sempre é nos impedir de ter problemas, muitas vezes é nos levar a atravessá-los. A fé te dá paz em meio ao caos. A fé não é a certeza da ausência de problemas. E eu tive, né, como vocês sabem, uma experiência, né, com a minha irmã mais velha agora em São Paulo, né, que ela passou pela cirurgia, né, do câncer de mama. Desde que ela soube, em meados de dezembro do ano passado, que eu falo com ela toda semana, todas as vezes que você pergunta como que você está, ela fala: eu estou ótima, Deus está no comando, sempre. Então ela fez as químios, passou pela cirurgia, está se recuperando, está firme, está forte. Então, estudando esse capítulo, né, eu me reportei muito à postura dela perante a doença. Para a gente, para a família toda abalou e parecia que para ela era normal. Era muito interessante. E hoje, com a explicação da Marilza, eu tive um pouquinho mais de entendimento dessa situação na minha vida, né? Que eu vivenciei, né? Eu presenciei. Então, eu só tenho gratidão realmente a esse grupo. Meu depoimento vai ser hoje. Obrigado, Fátima. Esse exemplo da tua irmã é um exemplo de fé, não é? Gorete, posso passar para ti, Gorete? Hoje te deixei por último. Não, mas é que todo mundo já deu uma boa explicação, né? Eu relendo aqui, enquanto a Marilza e a Fátima também estavam falando, que a gente preste bastante atenção, né, sobre a vontade de querer, né, a fé em nós. Avaliando, assim, as situações que acontecem na vida da gente no dia a dia, né, realmente, primeiro, é como Jesus nos disse, você citou para nós, Daniel, se a gente tivesse a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, a gente ia transportar muitas montanhas de lá para cá, né? E isso acontece na vida diária, na nossa vida, principalmente nos momentos de embates nossos ou daqueles que estão próximos a nós. E muitas vezes falta em nós aquela vontade férrea, que é a nossa própria vontade, né? Porque já nascemos com ela, é latente, como diz o texto, né?
mas é que precisa ser desenvolvida pela nossa própria vontade. Aí entra a questão também do livre-arbítrio, né? De querermos ou não acioná-la, e a fé divina, eu entendo como uma entrega total, uma confiança total. Colocarmos as nossas vidas, tudo que nos acontece nesse exato momento, ou aconteceu, ou irá acontecer, nas mãos de Deus. Confiança irrestrita na bondade divina. Parece um chavão, porque a gente estuda muito e lê bastante sobre isso, mas um momento bem decisivo, quando nós sabemos que estamos para ganhar os bônus horas ou não, naquele momento decisivo é o que conta. Realmente nos entregarmos e confiarmos que Deus está junto de nós, está conosco, e o que nos acontece, mesmo que a gente esteja sofrendo muito, que tenha muita dificuldade para vencer e para confiar, mesmo assim, nós estamos sobre as leis que atenuam, né? A gente sabe que sempre são atenuadas as nossas dores, sempre. Eu confio muito nisso, e a gente vê muito, né, estudando a doutrina espírita, não tem como a gente deixar de lado isso tudo. Não tem como ser como éramos antes de sermos espíritas, né? De a gente não ter, porque se a nossa confiança ela está fraquejando, porque nós somos seres humanos, né? As nossas dores, elas realmente nos atingem muito, mas a gente também sabe que a gente tem um carinho muito grande dos espíritos que nos acompanham, a nossa trajetória espiritual e material também, para que a gente vença. Porque nós não nascemos para sofrer, nós nascemos para ser felizes, né? Para amar. Então, esse sofrimento que nos rodeia, ele não foi Deus que desejou para nós, né? Fomos nós que, de alguma maneira, em algum tempo, estudando as obras espíritas, né, a gente sabe que a gente se comprometeu. Mas não é para deixar a gente triste, não, né? É só para nos fazer compreender que a gente vai vencer, que nós vamos conseguir sair dessa situação. E o que parece hoje impossível de ser vencido, a gente não sabe se amanhã não vai ser diferente. Porque quantas e quantas situações, eu já passei por situações assim também, e acredito que vocês também, que a gente amanheceu não sabendo como seria o amanhã, foi uma madrugada de tempestades, vamos dizer assim, mas o alvorecer foi de paz. E as coisas foram se encaixando, foram se amenizando, né? Às vezes os problemas não acabam, mas eles se amenizam através da fé. E eu acho que é isso aí que Deus espera de nós. Obrigada. Obrigado, Gorete. É isso que você falou, é um fato, né, Gorete? Nós nascemos para ser felizes. E das mãos de Deus não podia sair seres infelizes, né? Se estamos infelizes no momento, é porque nós mesmos criamos essas situações, né? Não tem aquela mensagem do André Luiz que diz, né, que tudo tem um final feliz. Se não está feliz ainda é porque não chegou ao final. Então vamos trabalhar para que chegue esse final feliz, né? Assis, tu quer cooperar conosco, Assis? Muito bem. Opa, Pode falar. Somos todos ouvidos. Bah, Daniel, que vergonha. Eu dormi. Então fica tranquilo, pode deixar que eu falo um pouquinho agora, então. Não te preocupe. Mas a fé, até eu peguei um textinho para nós ler depois. É bem como a gente já viu, tudo que a gente viu agora, né? Que a fé humana é diferente
da fé divina, né? Porque a fé humana, como diz o ditado assim, a pessoa tem que ver para crer. A fé divina, não. A gente crê para ver. Tomé, por exemplo, um dos 12 apóstolos, né? Ele tinha a fé humana. Por que ele tinha a fé humana? Porque ele precisou ver, não é? Ele precisou ver as chagas de Jesus, as cicatrizes, né? Para ele acreditar que Jesus ressuscitou. Então, com a fé, nós vamos encontrar um sentido maior para a nossa vida. Imagine uma vida sem fé, né? O que nos ajuda a viver melhor essa fé, com mais esperanças, nos faz com que tenhamos atitudes benéficas, né? Mais vontade de fazer o bem. E as nossas más inclinações são sempre vencidas com fé. Nós temos fé que vamos vencer as nossas más inclinações, né? E quem tem fé vai ser sempre ajudado, né, a passar pelos momentos difíceis, por qualquer circunstância penosa que estejamos passando, que a vida venha nos apresentar, muitas vezes, quando menos esperamos, vamos ser, essa fé vai nos trazer seres que nos vão auxiliar a superar, né? Então, nós vamos superar essas dificuldades, né? Sempre com fé. E a nossa fé também pode nos levar, por exemplo, a praticar boas obras. E muitas vezes, quanto maior a nossa perda, mais necessária se faz essa fé, maior é a fé, né? E Paulo, apóstolo, ensinou que a fé é firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vêem. Está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. E para não me alongar muito, que eu tenho um textinho para ler aqui que eu achei muito interessante. Eu encontrei lá na revista Mundo Espírita, que é um órgão, o Mundo Espírita é um órgão de divulgação da Federação Espírita do Paraná. Eu estava dando uma pesquisada sobre a fé e encontrei esse texto lá. Esse texto é do Alessandro Viana Vieira de Paula. Esse texto foi baseado no livro Atitudes Renovadas, do Divaldo Franco e da Joana de Ângeles. Eu vou ler porque eu achei muito interessante. Diz assim: a fé espírita e o testemunho pessoal. A nobre benfeitora espiritual Joana de Ângeles nos propõe uma notável e desafiadora reflexão ao afirmar que mede-se, portanto, a capacidade da fé religiosa pela maneira como são enfrentadas as vicissitudes e recebidas provações por aquele que a possui. De fato, a fé religiosa é colocada à prova todas as vezes que enfrentamos as expiações, as provas ou as contingências da vida física, com a finalidade de promover o nosso progresso espiritual e fortalecimento moral. Todavia, a fé religiosa, cuja base se constitui daquilo que acreditamos dentro das nossas concepções religiosas, é algo que vai sendo construído dentro de nós e vai se fortalecendo paulatinamente, a gerar uma força íntima que nos permite vivenciar com equilíbrio os desafios existenciais. Mas não se pode improvisar uma fé religiosa com esses resultados íntimos, morais, de forma que o fortalecimento dessa fé exige estudo, reflexão profunda e vivência autêntica de seus postulados. Dessa forma, a fé religiosa também tem conotação preventiva, à medida que vai nos equipando de valores e fibras morais para os desafios naturais de um mundo de provas e expiações. Não é uma postura masoquista de ficar diariamente esperando as lutas morais ou o sofrimento, mas de saber que cedo ou tarde haveremos de enfrentar desafios maiores ou menores, que fazem parte da pauta dos nossos aprendizados, enquanto espíritos imortais que somos, a caminho da plenitude. Nos atendimentos fraternos das casas espíritas,
É comum acolhermos pessoas que estão desequilibradas mediante algum problema vivenciado, mormente porque não tinham uma vivência religiosa habitual e de comprometimento moral, ou seja, a fé estava enfraquecida, fragilizada. Será muito desafiador, mas não impossível, começar a construir uma fé religiosa sólida diante dos desafios já instalados e perturbando-nos as emoções. Abordando mais especificamente a fé espírita, que nos propicia as reflexões saudáveis em torno da reencarnação, da lei de causa e efeito, da imortalidade da alma, da crença em Deus e da permanente assistência espiritual que recebemos. Consideramos que a fé espírita deve nos trazer um fortalecimento moral capaz de evitar os desequilíbrios, as revoltas, as depressões, as quedas, as lamúrias, as fugas. Tanto que a benfeitora Joana de Ângeles ainda nos propõe acreditar em Deus, na imortalidade do espírito, na excelência dos postulados da reencarnação e permitir-se abater, quando convidado, a demonstração da capacidade de resistência. É lamentável queda na leviandade ou clara demonstração de que a fé não é real, permitindo-se depressão, porque acontecem fenômenos desagradáveis e até mesmo desestruturadores do comportamento, significa não somente debilidade emocional, que apenas tem fortaleza quando não há luta, mas também total falta de confiança em Deus. Parece enérgica a fala da benfeitora espiritual, mas é a lição de amorosidade e de advertência que precisamos ouvir e refletir, a fim de que possamos enfrentar as lides evolutivas sem amargura e sem conflito, nos fortalecendo cada vez mais nas lições do Consolador prometido, que é um refrigério para as nossas almas. Infelizmente, temos visto alguns confrades espíritas que, diante das provações da vida, elegem o desânimo, o abandono das tarefas nas casas espíritas, a revolta contra Deus, como se estivessem aguardando algum privilégio ou alguma solução mágica para os seus problemas. Não devemos crucificá-los, mas exercitar a compaixão, porque a mensuração da dor e o nível de fé é algo muito pessoal, de tal sorte que devemos orar para que esses companheiros das fileiras espíritas possam se reabilitar, se possível, ainda na atual reencarnação, reencontrando a alegria de viver e de servir e a confiança irrestrita em Deus. Convém registrar que também temos tido contato com histórias exuberantes de espíritas que transformaram a dor em oportunidade de iluminação espiritual. São espíritas que enfrentaram doenças graves, separações conjugais dolorosas, lutos, ingratidões severas, suicídios na família, reveses econômicos, e mantiveram-se fiéis aos postulados espíritas, prosseguindo nos passos da vida e nos labores religiosos com profunda serenidade e fidelidade. É claro que diante dessas situações penosas, talvez o espírita necessite de um tempo para administrar a própria vida ou para resolver o problema, mas nunca com revolta e abandonando o grupo de estudo, o labor mediúnico, as tarefas religiosas, o serviço assistencial, necessitando, quem sabe, reduzir momentaneamente os compromissos para uma melhor gestão da sua existência. Aliás, propõe Joana de Ângeles, que é compreensível que, diante das preocupações que assaltam a existência humana, coloque-se o indivíduo em uma atitude de reserva, mesmo de tristeza passageira, enquanto resolve o impasse, recuperando logo que se lhe faça possível a alegria de viver e de liberar-se da contabilidade espiritual. Assim sendo, devemos respeitar as lutas e as dores dos confrades espíritas, porque cada um tem o seu tempo de recuperação emocional
e moral, de maneira que não podemos estabelecer um padrão para esses tipos de ocorrências. E, ademais, é sabido que cada indivíduo tem o seu grau de resistência moral, fruto de conquistas transatas de outras reencarnações. Se um espírita, por exemplo, enfrenta um luto na família, está escalado naquela semana para fazer uma palestra, é perfeitamente compreensível que possa se ausentar, justificando-se previamente, porque talvez ele seja a pessoa equilibrada a sustentar a família nessas horas difíceis e deve se fazer presente. Reflitamos e que possamos reconhecer que a fé espírita, desse modo, fortalece quando posta à prova, ensejando aquele que a possui satisfações inigualáveis, porque centrada na coragem e no bem fazer, de modo que deveremos viver o Evangelho do Cristo em toda a sua magnitude, nas horas mais favoráveis, como nos tempos mais amargos, até para que o nosso modesto exemplo possa servir de luz para os outros que transitam pelo sofrimento com a fé debilitada. E jamais esqueçamos a fala de Jesus: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Achei muito bonito esse texto, muito interessante. E aqui ele se dirige em especial ao espírita também, né? Porque nós vemos os nossos companheiros de ideal na doutrina espírita muitos fraquejarem. E como ele disse aqui, né, muitos abandonam o estudo, os grupos de trabalho, por estar passando por um momento de dificuldade, de doença, de perda, enfim, como citou ali no texto. E muitos se afastam. Mas também, como ele diz, não podemos julgar as pessoas. Cada um tem a sua forma, a sua maneira de encarar as vicissitudes pelas quais está passando, né? Também não podemos comparar a fé de cada um, né? Cada um tem a sua fé, a sua forma de sentir essa fé, né? Então devemos respeitar a todos, que todos têm o seu momento, a sua fé e essa forma de ver as coisas, né? Achei muito lindo esse texto, por isso eu quis compartilhar ele com todos também, né? Então, essa também é a minha pequena contribuição para o nosso momento de hoje, nosso momento de estudo.